Senhoras e senhores, obrigado por aguardarem e sejam bem-vindos ao Conference Call de resultados do primeiro trimestre de 2020 da RD, Gente, Saúde e Bem-Estar. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Marcílio Pousada. Por favor, Sr. Marcílio, pode prosseguir. Tá, bom dia, obrigado, bom dia a todos. Bem-vindo aí à reunião do primeiro resultados do primeiro trimestre de 2020 da Raia Drogasil. Como sempre, o Eugênio vai entrar, expressar um pouco os resultados. Eu entro no final para poder falar um pouco sobre o Covid-19, como é que a empresa se preparou, sobre os nossos resultados e vamos para perguntas e respostas. Eugênio, por favor, você pode entrar? Pessoal, bom dia a todos. Bem-vindos aí ao call de resultado da RD. Esse é um TRI fortemente aí impactado pelo Covid, né? Acho que o nosso principal foco aí realmente foi proteger os nossos funcionários, tanto de saúde como economicamente, e ser um porto seguro para os nossos clientes de saúde nessa crise. O Marcílio vai detalhar tudo isso no final. Do ponto de vista econômico, o que a gente viu foi uma corrida aí às farmácias em meados de março, que gerou realmente aí uma venda muito alta, que gerou uma rentabilidade muito alta, mas que já no final de março a gente viu essa venda caindo rapidamente. E quando a gente chega em abril hoje, a gente tem uma tendência completamente diferente. A gente normalizar, a companhia hoje está crescendo 5% em abril contra, 20% que seria o normal. Mas nesse primeiro TRI, a gente realmente acabou tendo um TRI muito forte por essa corrida às farmácias. Então a gente terminou aí o período com 2.107 lojas em operação, abrimos 39 lojas, fechamos 5. O nosso market share aumentou 1,1 ponto percentual, com um ganho de 1,6 em São Paulo. Na verdade, a gente entende que esse número é até subestimado por questões metodológicas da IQVIA, que eu vou falar daqui a pouco. A gente chegou numa receita bruta no TRI de 5,2 bi, crescendo 25,3, com 11,5 para as maduras, e aí realmente isso gera uma alavancagem operacional enorme. Margem bruta de 27,7, um pouquinho menor que a normal, 0,3. EBITDA de 369,4 milhões, 7,1 de margem e um crescimento aí, valor que é o mais importante, 37%. 153 milhões de lucro líquido, crescendo 45% aí a rentabilidade aí, e no final um consumo de caixa livre aí de 96 milhões e um consumo de caixa total de 89 milhões no período, tá? Então, na próxima página, né, a gente fala um pouco mais aqui da expansão, né? A gente abriu aí no período 39 lojas, fechou 5 lojas, tá? E como eu falei, terminamos com 2.107 lojas de operação. Se a gente olhar no TRI, 34% das lojas ainda não estavam maduras. Essas lojas, óbvio que ainda não estão no potencial dela de rentabilidade. A companhia como um todo não está no potencial dela de rentabilidade. Exatamente com essas lojas tem todo o custo, mas ainda vão vender muito mais com maturação, tá? E a gente mantém aí para o ano o guidance de 240 novas lojas. Então, assim, do ponto de vista de investimento, dada a solidez do balanço da companhia, dado aí o conforto de margem que a gente tem, nós não estamos mudando em nada o nosso plano de investimentos, incluindo o crescimento orgânico que a gente reitera essas 240 novas lojas. É claro que operacionalmente a gente está um pouco atrasado com esse cronograma, porque na hora que veio o pico de venda no TRI, a gente segurou a abertura um pouco para privilegiar a operação e não sobrecarregar os CDs, e agora em abril, mesmo com a redução de volume, a gente tem restrições de mobilidade, então a gente quase que parou a expansão. Mas a gente espera, na medida em que as restrições de mobilidade forem revertidas, compensar dentro do ano essas lojas que a gente atrasou. A gente tem um pipeline muito grande de pontos com a gente e a gente continua fazendo prospecção. Então, a gente tem muito conforto nesse guidance, tá? Próxima página, falar um pouco aí de presença geográfica e market share, né? Então, das 2.107 lojas com as quais a gente terminou o período, mais de 1.000 foram em São Paulo e mais de 300 foram no Norte e Nordeste, sendo 259 no Nordeste, sendo 48 no Norte. A gente já tem 38 lojas no Pará, que foi a expansão mais rápida que a empresa fez. Temos 3 lojas no Amazonas, também um mercado que a gente entrou recente, e a gente hoje tem uma plataforma nacional e cresce em todos esses mercados com os mesmos retornos e tem em todos esses mercados vendas comparáveis e EBITDA comparáveis. Então, a gente realmente tem uma plataforma nacional
que mesmo no momento mais saturado do mercado, a gente pode continuar crescendo com os mesmos retornos históricos que sempre tivemos. Quando a gente fala de market share, o share nacional cresceu 1,1, o share São Paulo cresceu 1,6 e a gente cresceu o share em todos os mercados onde a gente atua. Mesmo o Centro-Oeste, que está aqui nos 2,15,5, quando você bota uma casa decimal a mais, o share cresceu. Agora, eu queria só explicar um detalhe que para mim indica que esse número está subestimado. Como que a IQVIA calcula esse market share? Todas as grandes redes mensalmente informam para a IQVIA qual foi a venda loja a loja em unidades, ela precifica isso. Tá? Só que no caso das farmácias pequenas, é tanta farmácia que a IQVIA não consegue buscar direto essa informação. Então ela vai no distribuidor. Só que o distribuidor não informa a demanda, ele informa o sell-in, a reposição. Então, num momento como esse, onde a venda teve um pico enorme em março para todo o mercado e que todo mundo acelerou compra, esse player menor acaba super representado aqui em termos de crescimento. Então, isso nos próximos meses, com certeza, se normaliza, porque aí eles vão acabar comprando menos para normalizar o estoque. Então, na verdade, a gente entende que o ganho de share foi maior do que esse. Quando a gente olha só a parte do sell-out, ele foi bem maior. Daqui a pouco eu vou mostrar dado de Abrafarma que corrobora isso, tá? E aí, nos últimos 12 meses, aí, 71 lojas das 259 abertas, incluindo, claro, 42 aqui em São Donofre, foram no estado de São Paulo, tá? Então, a gente vê quão descentralizado é o nosso crescimento no estágio atual, tá? Aqui na página 6, a gente compara aqui o nosso crescimento, seja em receita, seja em número de lojas, com os demais concorrentes da Abrafarma. E a gente vê que nesse primeiro tri, com o Covid, a banda entre nós e o restante ampliou. Então, se a gente olhava no quarto tri, a gente cresceu 20,5 contra 9,2. Hoje, esse 20 e pouco seria o crescimento normalizado da companhia, né? E a gente teve um pico de crescimento de 25,2, então aumentou aí 4,7, enquanto o resto da Abrafarma também cresceu, mas aumentou só 2 pontos. O que isso reflete? Isso reflete, em primeiro lugar, uma estrutura de distribuição completamente diferenciada. Nós somos o segundo maior distribuidor do Brasil, servindo a um único cliente, que são as nossas lojas de varejo. Hoje tem 11 CDs onde a gente consegue armazenar mercadoria, a gente compra direto da indústria, então a gente bebe na água limpa antes dos outros, e a gente tem um balanço diferenciado que, num momento como esse, nos permitiu antecipar muita compra para a gente se prevenir de qualquer susto aí de abastecimento. Então, a gente está muito bem abastecido e para isso usou capital. Então, se a gente realmente olhar a musculatura financeira e a estrutura de distribuição, ela nos coloca numa situação completamente diferente de competitividade. Tá? E aí, quando a gente olha a abertura de lojas, a gente continua abrindo, mesmo com essa desaceleração sozinhos, mais do que a soma das outras redes. E a gente, como hoje tem um crescimento balanceado, que praticamente ninguém mais no mercado consegue ter linear ao longo do ano, a gente tem um pipeline cheio para o restante do ano, enquanto a maioria dos nossos concorrentes não tem um pipeline cheio. E a gente tem balanço para manter essa expansão, e aí nós temos que observar o que vai acontecer no mercado, mas eu acho que vai ter muita gente que vai segurar a expansão por questões financeiras. Então, esse, no final, promete ser um ano muito bom de share para a gente. Próxima página aqui, aí falar da venda, né? Então, tivemos um crescimento aí de 25,3, com tanto varejo como Forbil crescendo aí em níveis muito parecidos. 25 varejo, 26 a Forbil. Agora, se a gente olhar aí o mix do varejo aqui à direita, a gente vê uma movimentação muito diferente do que é o normal. Então, o nosso OTC cresceu 46,5, com grande destaque aí de antigripais, vitaminas, toda a questão de álcool gel e outras cositas mais, todas elas relacionadas aí a essa corrida às farmácias em preparação para o vírus. Então, a gente vê que saltou 18,2 para 21,9, tá certo? Em termos de participação no mix de vendas. A gente viu também genérico um desempenho muito forte, crescendo 30%, saltando de 10,9 para 11,3. A gente já vinha numa toada boa com o genérico. Não sei se foi essa puxada de estoque que a gente fez que possa ter dado algo a mais. Aí a gente vê medicamento de marca num patamar aí normal, crescendo 21,5, e a gente vê realmente a perfumaria desacelerando bastante, crescendo 14,4 e perdendo 2,5 pontos no mix.
essa desaceleração da perfumaria, na minha visão, não é nem econômica. É que a missão de compra, nesse momento pré-confinamento, mudou completamente. Então, as pessoas correram para a farmácia pensando nas coisas básicas, entendeu? Pensando no medicamento de uso contínuo, pensando nos antigripais e álcool gel, etc. E acho que beleza não estava no foco. Então, a beleza caiu muito no primeiro momento e, aos poucos, nas semanas seguintes, na hora que vai acabando o estoque, ela vem recuperando. Mas ainda é o ponto mais frágil do nosso mix, enquanto o OTC permanece o ponto de mais força aí dentro do crescimento de mix, tá bom? Aí, página seguinte, aqui a gente fala aqui de mesmas lojas, né? Então, a gente teve 15,5% de crescimentos mesmas lojas e 11,5% loja madura e 25,3% total. Então, a gente teve, com essa crise do Covid, 5 pontos a mais do que seria um crescimento normal aí de receita. Como eu falei, a gente, quando entra em abril, a gente vê um número completamente diferente. Então, a gente, de 1 a 27 de abril, a gente cresceu 2,2%, com efeito calendário desfavorável de 2,8%. Então, o nosso crescimento normalizado hoje é de 5%, contra 20%, que seria o normal. Então, nós estamos crescendo 15% abaixo. Esse 15% abaixo tem a ver com o fato de que 5% das nossas lojas estão fechadas, são lojas de shopping center, e tem a ver também com o fato que o aumento de preço de 4% foi postergado. Então, esses dois fatores, e maior deles, claro, a redução de tráfego em todas as cidades, dentro da política de isolamento social que está em vigor. Então, se a gente teve um TRI muito forte agora em todos os aspectos, o segundo TRI vai ser muito desafiador. O Marcílio vai detalhar um pouco mais isso na sequência. Tá? No próximo slide, aqui a gente traz um resumo do digital. O digital foi realmente uma grande fortaleza nesse momento aqui de preparação de isolamento social no início, depois isolamento social mais para o fim do mês. Então, a gente vê que o número de downloads acumulados, que no quarto TRI era de 1,2 milhões, ele foi para 2 milhões ao final do primeiro TRI. Claro que 1,2, a gente começou isso muito no final do ano, ele vinha a uma taxa de 300 mil downloads mês. E a gente hoje, em vez de acelerar com essa epidemia, até manteve essa taxa, chegou a 2 milhões de downloads, que está longe da nossa aspiração, mas já é um número expressivo. O crescimento das vendas, quando a gente olha canal digital, app, site, televendas, ele saltou de 213 para 409. Então, ele já estava triplicando antes do Covid. Com o Covid, nós estamos multiplicando por 5 o crescimento dessa venda digital. Se a gente olhar sem Onofre, se a gente olhar organicamente, porque é claro que quando a gente não tinha Onofre nesse momento do ano passado, a gente estava dobrando e com o Covid passou a triplicar essa venda digital. Com isso, a participação dos canais digitais na venda total, ela saltou de 2,3 para 2,7, sendo que em março, tá certo? Ela chegou a 3,5%. Mas o número mais importante não é esse. A gente olha o canal digital, não é necessariamente desse canal que vai vir a melhoria que a gente quer, o crescimento que a gente quer, a rentabilização que a gente quer. Ela vai vir da digitalização do cliente em toda a sua jornada. Então, a gente tem que olhar muito mais para o cliente do que para o canal. E a gente hoje já tem 7,3% de vendas vindo de clientes digitais, das quais um pouco menos da metade foi feito nos canais digitais, embora um pedaço desse canal digital foi buscado em loja, que é o compra e retire, e a outra metade, ou até um pouco mais que a metade, foi realmente compra normal em loja. Qual que é a nossa visão? A nossa visão é que a gente vai crescer esse número ao longo do tempo. Eu não sei se ele vai chegar em 20, 30, 40, 50 ou mais das vendas, mas a gente sabe que esse cliente, quando ele se digitaliza, ele fica muito mais fiel e ele aumenta muito o spend. Então, só para dar um exemplo, se a gente tiver 20% da venda de clientes digitais e o spending desses clientes aumentar 20%, só para dar um número redondo, nós estaremos falando de 4% mais venda, 1 ponto a mais de EBITDA. Então, essa é a relevância da digitalização do cliente. Claro que se o percentual de digitalização for maior, o ganho provavelmente é até maior que esse. Tá? Mas, nesse momento, o digital foi um pilar violento de serviço prestado ao cliente, de fazer que o cliente possa se abastecer sem necessariamente precisar ir para a loja. O Marcílio também vai falar um pouco mais das coisas específicas que a gente fez aí ao longo do trimestre. Tá? Próxima página, margem bruta.
ela foi de 28 para 27,7, então uma oscilação aí de 0,3, e a gente teve uma redução de ciclo de 0,6. Essa redução de ciclo, ela também é alavancagem operacional. E aí eu queria destacar o aumento de estoque que a gente fez aqui, e fez de propósito. A gente foi de 98 dias no mesmo TRI do ano passado para 102 dias. Tá? Claro que quarto TRI é sempre um pico, porque as indústrias param e tudo mais, mas você fala, a gente manteve esse nível praticamente do quarto TRI no primeiro TRI. Então a gente está super estocado, especialmente aí em genéricos, que é o supply chain mais frágil, que depende todo ele de China e Índia, para se acontecer qualquer eventualidade no mercado. Então, a gente operou até o momento com muito pouca falta. Claro, teve falta de álcool gel, máscara desapareceu, mas no grosso da linha a gente operou muito bem, graças em parte a esse aumento de estoque e a própria velocidade de reposição que a gente tem na nossa cadeia de abastecimento. Tá? Aí a gente, quando falar de despesa, a gente viu uma alavancagem operacional brutal, reduzindo a nossa despesa em 0,9 ponto percentual. Tá? O G&A, ele cresce mesmo com a alavancagem operacional, porque a gente está investindo muito em estrutura, com base no digital, então ele cresceu 20 bips, foi para 2,5. Agora, a despesa de vendas foi de 19,1 para 18,1. Então, isso realmente é alavancagem operacional na cabeça. Não vale nem discutir linha a linha, porque é muito mais venda do que menos gasto que está acontecendo aqui. Tá? Com tudo isso, a gente chegou no EBITDA de quase 370 milhões, um crescimento sobre o mesmo TRI do ano anterior de 37% e um ganho de margem de 60 bips. Tá? Então, no agregado, tá certo? A gente, como eu falei, cresceu 37% o EBITDA. No varejo, a gente cresceu 36%. Na Forbio, a gente cresceu 141%, mas sobre uma base bem baixa. A gente registrou aí no TRI 10,5 milhões de despesas não recorrentes. Tá? 11,5 se refere a uma mudança de critério de contabilização de perdas. O que acontece? A gente, historicamente, reconhecia a perda quando fazia balanço ou no CD ou em cada loja. O balanço de loja, ele acontece, em média, a cada 4 meses. Tá? Então, o que nós passamos a fazer agora? A gente passou a reconhecer, por estimativa, essa perda intermediária entre os balanços. Então, a gente faz um balanço no mês 1, vai fazer de novo o balanço no mês 4, a perda está, aos poucos, entre o mês 1 e o mês 4, consumindo esse estoque. Então, ao invés de só reconhecer na cabeça no balanço, a gente estima essa perda intermediária e aí no balanço acerta o valor final. Então, isso deu aí um... que mitigaram isso aqui. Então, no final, 10,5 de despesas não recorrentes. Lucro líquido chegou a 153 milhões, tá? Crescimento de 45%. E vamos lembrar que tanto EBITDA como lucro líquido, eu não estou falando de IFRS 16. Eu estou falando do critério contábil tradicional, que é o critério contábil que a gente acredita, o IAS 16, 17, sei lá, que melhor representa o econômico do nosso negócio. O IFRS 16 gera uma série de, na minha visão, ficções contábeis que distorcem o entendimento do negócio. Tá? Mas 45% de crescimento do lucro líquido aqui, com 40 bips de ganho de margem líquida no período. Tá? Quando a gente olha, página 15 aqui para o fluxo de caixa, teve um consumo de caixa livre de 96 milhões contra 210 no mesmo período do ano passado e total de 89 contra 203 no mesmo período do ano passado. Tá? E a nossa ação aí, é óbvio que dentro do ano ela se desvaloriza um pouco, ela cai 8,8%, mas a gente está gerando 28% de alfa porque o Ibovespa caiu 37%. Então a gente vê aqui um pouco isso aqui reflete a resiliência aqui do nosso negócio. E essa resiliência, ela se mostra, seja nesse momento no qual o varejo inteiro, infelizmente, está fechado e a gente tem o privilégio de estar com 95% das lojas abertas, mas também quando a vida voltar ao normal, num ambiente, muito provavelmente, de crise econômica, o nosso setor, ele normalmente passa incólume por esses momentos. Então, a gente tem um beta muito baixo e a gente é uma excelente alternativa de diversificação para qualquer portfólio em função disso. Então é isso, vou passar a bola para o Marcílio falar um pouquinho das iniciativas que a gente está desempenhando agora para ajudar a população na luta contra o Covid e no final a gente volta para as perguntas e respostas dos dois. Obrigado.
Bom, obrigado, Eugênio. Estou falando agora aqui, espero que todo mundo me ouvindo bem, todo mundo bem em casa aí, cuidando de todo mundo com essa confusão toda que o Covid trouxe para nós como sociedade e para nós como negócio também, tá? Eu vou tentar explicar um pouquinho o que a gente fez para manter a empresa funcionando, pulsando com força, mas eu acho que era importante eu remeter aqui a gripe espanhola em 1918. Um acionista da empresa falou para mim outro dia, falou, que é um neto do fundador da companhia, falou, Marcílio, a empresa não fechou em 1918 com a gripe espanhola. Então, eu acho que foi isso que esse propósito da companhia como um todo se preparou para fazer o melhor possível para atender esse cliente. E quando for fazer isso, a gente pensa em duas coisas, cuidado e execução. Como manter esse negócio pulsando, como estava há mais de 100 anos atrás, agora pulsando para atender os clientes também. Quando fala em cuidado, a gente se preocupou muito com o nosso funcionário. A gente sabia que se tivesse o funcionário entendendo, explicando para ele o que estava acontecendo e ajudando ele com máscara, com álcool gel, ajustando a adaptação da loja para receber o cliente, para não ter a loja lotada, era o correto a ser feito e fazer isso com muita rapidez. O que ajudou muito para fazer isso, a gente entrou com uma telemedicina do Einstein, já logo no começo do processo, então os funcionários não precisavam ir até os pronto-socorros para poder, se tivesse alguma coisa, algum sintoma do Covid, tá? E criamos um grupo que acompanha esse funcionário a hora que ele está infectado, o tempo inteiro, para ver se ele está bem, se ele teria uma assistência maior que isso. Criamos também um fundo de emergência com aporte dos próprios funcionários da empresa, porque a gente percebeu que essa crise traz um desafio econômico para todas as famílias, né? Então, a gente tinha que se preparar melhor para poder atender esse funcionário que precisasse de alguma coisa para ajudar na família deles no momento. O fundo começa a andar agora e começa a andar muito bem. E temos um compromisso de manutenção dos postos de trabalho e da renda integral de todos os funcionários, mesmo usando, em alguns momentos, a MP 936 ao nosso favor. A gente sabe que os funcionários que foram afastados por causa de alguma comorbidade, as grávidas, tudo, eles podem estar entrando no MP 936. Mas mesmo nesses funcionários, nós vamos manter a renda para eles. Então, o primeiro foco nosso foi cuidar das pessoas. O segundo foco foi como manter o nosso negócio um porto seguro para os clientes, um porto seguro para todo mundo que estava indo para a loja, tá? A gente começou a tratar da crise, na verdade, em janeiro. Eu voltei de uma viagem da Itália em janeiro, a Itália não estava infectada, ainda não se falava, mas teve uma quantidade muito grande de turistas chineses usando máscara, tossindo. Naquele momento, eu falei com o meu time de supply aqui, com o Marcelo, falei, vamos começar a antecipar a pré-alta, foi a decisão que a gente tomou naquele momento. Então, enquanto o mercado trabalhou a pré-alta na segunda quinzena de março, que era normal, a nossa pré-alta, o nosso estoque estava inteirinho dentro de casa já em fevereiro. A gente sabia que ia ter ou um rally ou iríamos ter um problema de supply da mercadoria que vinha, da matéria-prima que vinha da Índia e da China. A partir do momento que eu tinha mercadoria em casa, a gente começou a preparar as lojas. Então, adaptamos as lojas para receber o cliente, horário especial para idoso, não ter muita gente dentro da loja, pôr o álcool gel na mão do cliente. Nesse momento, foi muito legal, o nosso NPS começou a melhorar. O cliente começou a falar que realmente a gente estava cuidando dele, estava preparando dele. A gente sabia que uma parte do negócio ia com força para a internet. A gente sabia que a gente ia ter problema no começo, porque não dá para imaginar um negócio multiplicando por 3 ou por 4, mas se preparando para fazer o melhor na internet e colocamos mais lojas entregando, colocamos 46 cidades entregando. Até o final de junho, teremos 174 cidades entregando direto para o consumidor e retomamos um projeto que veio junto com o Onofre e que essa empresa fazia há uns 30, 40 anos atrás, que é a entrega de vizinhança. É o cliente que está isolado na casa dele, o idoso, pede pelo WhatsApp, pede pelo celular e o nosso colega da loja entrega para esse cliente. Isso foi um sucesso, isso ajudou muito a todo mundo passar por esse momento e ajudou muito nessa percepção do cliente de quanto a nossa empresa está aqui para cuidar da vida do cliente, quanto o nosso time está perto do cliente para poder fazer ele passar da melhor maneira possível nesse momento tão difícil para ele, tá? A gente lançou uma solução digital que a gente chama de Saúde em Dia, que é para ajudar o cliente a poder passar nisso, tanto em conteúdo como também em telemedicina,
tá? E começamos a doar também, a participar da sociedade como um todo. A gente fez uma doação importante para o governo do estado da hidroxicloroquina, fizemos doação de cesta básica e estamos agora estudando de como a empresa pode participar, deixando um legado maior para a sociedade nesse momento que todos vivem, nesse momento de melhorar o nosso aspecto de saúde na empresa inteira. Então, isso foi a preparação que a companhia fez para manter o negócio pulsando. Na próxima página, eu coloco um pouco do site do Saúde em Dia que a gente lançou, essa solução digital para atender o cliente. O mais legal é que você tem um chatbot dentro do site que ajuda o cliente nos sintomas para poder saber se ele está infectado ou não está. Então, cada vez mais perto com as grandes plataformas de telemedicina e de teleatendimento para crises psicológicas, para poder oferecer esse cliente da maneira melhor possível. Isso é um começo, é um projeto que o digital está trazendo para a gente e vai trazer realmente uma evolução para o futuro. Na próxima página, slide 19, eu falo um pouco do business, né, do nosso negócio mesmo. É lógico que veio esse rally em março e trouxe uma vantagem para a gente financeira, um resultado bom, mas a gente percebeu que em abril diminuiu muito o número de clientes nas lojas. Os clientes aumentaram o ticket médio, aumentou a cesta básica desse cliente, mas o cliente, quando vai na loja, ele compra mais, mas é menos cliente. Isso deve trazer uma pressão de resultado para o segundo trimestre, mas a gente acha que o resultado normaliza a partir do terceiro trimestre sem grandes problemas. Tá? A gente preparou o caixa da companhia para passar por essa fase, tanto essa fase de ter um estoque mais robusto para poder atender esse cliente, como essa fase de uma rentabilidade um pouco menor, captando 700 milhões de reais no mercado, hoje temos 1,2 bi recebidos no cartão. Então, o nosso balanço continua muito robusto para passar por todo esse momento que a crise vai trazer. Uma coisa importante que o Eugênio pontuou à frente, a gente continua com o guidance de abrir 240 lojas. Tá? Na segunda quinzena de março, a gente já adiou algumas aberturas, tanto para não estressar a operação, como pela dificuldade dos órgãos públicos, drive center e tudo mais. Agora, onde tem condição de abrir, a gente está abrindo, a gente acha que o segundo trimestre não será a abertura que a gente esperava, mas a partir do terceiro trimestre as lojas voltam a abrir normalmente. O nosso backlog de abertura é muito bom, a nossa disposição continua igual, continuamos visitando os pontos, tudo funciona normalmente, não paramos em nenhum momento de fazer isso, porque a gente tem certeza que essa é a melhor maneira de crescer no futuro. Qual foi o legado que essa crise vai deixar para a gente? O que a gente percebe? Eu acho que o digital é o primeiro legado positivo. Né? Tem uma mudança no comportamento do consumidor. Esse consumidor que vai vir depois da crise, ele já percebeu que uma farmácia pode entregar para ele pelo digital. Pode entregar, inclusive, nós estamos entregando pelo WhatsApp, uso descontrolado, estamos entregando o que o cliente precisa realmente. Então, esses canais de digitalização vêm com muita força e nós vamos colocar isso no nosso negócio. Acho que a empresa muda o patamar. O que foi muito bom, mesmo o time trabalhando fora do escritório, o nosso time Agile respondeu com muita força toda a necessidade que esse cliente precisava ter para poder começar a comprar melhor no celular, poder comprar melhor usando o WhatsApp, poder comprar melhor usando o próprio telefone ou site. Então, junto com o time Agile muito forte trabalhando em casa, essas ferramentas digitais começaram a melhorar e começaram a trazer um resultado melhor para a gente. Tá? A gente percebeu também que a crise coloca a gente num patamar mais perto de saúde ainda. Né? E essa solução digital, que é Saúde em Dia, vai fazer com que a gente se aproxime do cliente, não só na prevenção das doenças, mas também na promoção da saúde desse cliente. Eu acho que essa é uma plataforma que vai dar muita alegria para a gente no futuro, nós vamos trabalhar com muita força. Tá? E um outro ponto que também trouxe um legado para a gente, eu acho que é o nosso balanço. Né? A empresa tem um balanço muito forte que ajuda a gente a poder atender bem o cliente, ganhar o market share muito rápido nesses momentos. Então, a empresa sai mais forte dessa crise como um todo. A gente trabalha ainda todo dia para tentar cuidar das pessoas, cuidar do nosso time, cuidar do nosso cliente, mas tem certeza que essa crise tem uma data para acabar e quando ela acabar nós vamos estar muito fortes. Eu acho que eu remeto de novo à história da nossa companhia, que há mais de 100 anos atrás estávamos abertos, uma crise parecida com essa, nós vamos continuar abertos aqui para poder atender bem esse cliente.
Eu, como gestor desse negócio, me sinto muito orgulhoso do time. O time respondeu muito bem e a maneira com que a gente foi atendendo bem todos os clientes em todos os momentos da crise. Acho que a mensagem era essa. Eu passo agora para perguntas, se vocês tiverem. Estou eu e o Eugênio aqui à disposição dos senhores para tirar qualquer dúvida. Obrigado, gente. Perfeito. Então, abrimos agora o espaço para perguntas e respostas. Caso você tenha alguma pergunta, por favor, digite *1 em seu telefone. Nossa primeira pergunta é do Sr. Gustavo Oliveira, da empresa UBS. Gustavo, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela minha pergunta. São duas perguntas. Eu queria entender um pouco, agora que teve essa queda de vendas no começo do segundo trimestre, e vocês até comentaram que vai ter um impacto no segundo TRI, com a expectativa de normalização no terceiro TRI, que tipo de impacto de margem a gente poderia ter? Porque eu imagino que alguns investimentos vocês vão continuar fazendo em D&A para reforçar a empresa para o longo prazo, alguns vocês têm que fazer até pelas medidas bastante adequadas que vocês estão tomando para manter a operação de loja bastante segura, né, para todo mundo. Então, eu queria entender um pouco essa questão de como é que a gente pensa a margem no segundo TRI. E a segunda, e talvez para o ano também, né, quando a volta acontecer no terceiro TRI, gostaria de entender no cenário normalizado também. E a segunda pergunta é em relação a essa aprovação da Anvisa para a aplicação de testes rápidos pelas farmácias. Como que isso vai estar acontecendo? Vocês já compraram os kits? Esses kits vocês vão fazer a preço de custo, os testes? Isso é dentro da loja, é fora da loja? E se isso pode dar trazer um impacto positivo para o teu tráfego, a ponto de também melhorar a tua venda até já mesmo no segundo TRI? São essas duas perguntas. Obrigado. Gustavo, obrigado aí pelas perguntas. Bom, a gente, pela primeira vez na vida, a gente publica um resultado que a gente conta a venda do mês seguinte. E a gente faz isso exatamente dado o momento esquisito que a gente está, né, de que um mês dá uma porrada para cima, o outro despenca, para todo mundo conseguir ter bem claro o que vai ser o próximo TRI. No final das contas, o que nós temos aí é a perda de alavancagem operacional full que essa queda de venda vai proporcionar. A gente tem hoje uma bela ideia de que vai crescer o abril, estamos falando de uns 5%. Eu ainda não sei o que vai ser o maio e não sei o que vai ser o junho. Eu acho que vai ser um pouco melhor. Agora eu não sei quão rápido a coisa volta ou não. Então, falta esse elemento aí para a gente ter uma ideia melhor. Agora, vai ter um impacto relevante de margem EBITDA. A margem EBITDA vai cair bem nesse TRI e vai cair bem por algumas questões. Tá? Primeiro que perda de alavancagem operacional. Segunda, que a pré-alta foi adiada. E foi adiada, na nossa visão, com razão. Tá? Então, a pré-alta que pega em cheio no segundo TRI vai pegar apenas o mês de junho no segundo TRI, mas vai deixar um legado aí para o terceiro TRI. Já no ano passado, a nossa base de comparação, a gente tinha realmente um segundo TRI aí com pré-alta inteira. Então, isso é mais uma razão para a pressão de margem. A gente tem despesas pontuais de Covid. Só em máscara, equipamento, nós estamos gastando 20 milhões de reais. Nós trouxemos 5 milhões de máscaras da China para conseguir manter todo mundo equipado, seguro e operando. A gente tem despesa adicional em CD de transporte de pessoal para garantir que as pessoas consigam chegar e trabalhar. Então tem um monte de despesas pontuais aí. Agora, vai ser um EBITDA baixo, mas vai ser um EBITDA positivo. A gente não tem nenhuma preocupação em relação a isso. E aí o que vai acontecer é que na hora que a venda normalizar, não sei se isso é o terceiro TRI, provavelmente sim, mas se não for, vai ser meado do terceiro TRI, sei lá eu, acho que a gente volta para o nível de margem que a gente historicamente sempre teve. Então esse é um momento pontual de pressão, no qual a gente tem uma margem mais confortável que todo mundo na indústria para poder segurar sem entrar numa zona negativa, e a gente tem também 0,6, 0,7 de EBITDA para a gente poder segurar qualquer pico aí de consumo de caixa que a gente tenha que segurar. Então nós estamos muito tranquilos em relação a isso. Em relação a testes, você tem razão, ontem a Anvisa realmente aprovou que as farmácias possam fazer testagem, e é importante entender o seguinte, existem dois tipos de testes. Existe o teste molecular, que é aquele teste feito por laboratório, que você bota um cotonete no nariz e que ele sobe aí quase até o cérebro, né? Tem que colher realmente lá em cima. E esse é um teste muito bom para saber se você está com vírus no início.
e para te botar em isolamento e tudo mais. O teste rápido não é isso. Ele é um teste que ele mede se o cliente criou anticorpos contra o vírus. Então, qual que é o problema dele? Em primeiro lugar, a gente tem uma discrepância brutal de qualidade dele. A gente está vendo o teste chegar de tudo quanto é lugar e a gente tem uma série de estudos aí, a gente conversou com um monte de gente, de que também a gente tem um problema enorme de qualidade. Então, se a gente for fazer testagem, não é uma coisa que a gente tenha hoje definida, a gente quer ter certeza que a gente tem um teste de alta qualidade. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é o protocolo, porque esse é um teste que serve para liberar quem já teve o vírus para poder trabalhar, para poder circular. Ele não serve para detectar quem está com o nariz correndo, se teve um sintoma ou não, porque demora quase 12 a 14 dias da existência do vírus para detecção. Então, se você coloca um teste desse na farmácia, o cliente não sabe para que é o teste, você vai gerar uma massa brutal de falso negativo e um monte de gente circulando e espalhando o vírus que devia estar em casa. Então, a gente tem que ter garantia de qualidade e garantia que a gente consiga aplicar um protocolo para que o teste seja aplicado de forma correta para a real finalidade dele. Então, nesse sentido, a gente ainda não tem uma definição. Fazer por fazer qualquer teste, mas fazer sem um protocolo seguro, nós não vamos fazer. Tá muito clara a explicação, Eugenio. Muito obrigado, viu? Gustavo, deixa eu colocar só um ponto importante, é Martírio aqui agora. Eu acho que no resultado do segundo TRI, o que nós temos que olhar, a empresa tem uma preocupação, não, tem que olhar para essa empresa de maneira diferente. A empresa não duram 100 anos por uma marca que nem essa, ou Raia, ou Drogasil, não duram 100 anos por qualquer... Né, não é sorte, é muito trabalho e muito cuidado com as coisas. Eu acho que o segundo TRI vai sofrer pela queda de venda e também pela nossa preocupação de atender muito bem o cliente e cuidar muito dos nossos funcionários, tá? Então, a gente acha que vai sofrer nesse segundo TRI realmente e a partir do terceiro TRI, isso daqui acontece normalmente a venda. Nós estamos muito atentos com os números do resultado, estamos ouvindo muito o que está acontecendo nos outros países também, né? A gente não sabe se a saída dessa crise é um W, é um V, é um L, cada um fala uma coisa, e é esse forecast do dia a dia que nós vamos estar trabalhando. A gente tem certeza que essa crise acaba em algum prazo até curto, não é longo, e quando acabar, essa empresa terá muito mais força, porque eles vão estar cuidando das pessoas e cuidando dos nossos clientes, tá bom? Muito obrigado, Marcelo. Muito obrigado. Aí na questão que acho que é importante falar do TRI, é o seguinte, nós temos aí, acho que um compromisso com os nossos funcionários, com a família deles importante. Então, a gente vem mantendo todos os pós-trabalho e a gente vem mantendo o rendimento integral para todo mundo, mesmo quem está em casa porque ou está grávida, ou tem uma doença crônica que deixa vulnerável, ou tem mais de 60 anos, nós estamos mantendo a renda das famílias. A gente tem condição financeira para isso. Então, nós não fizemos certas ações curto-prazistas que poderiam reduzir a nossa despesa no ano TRI. A gente vai encarar o que precisar encarar, mas ser solidário e estar do lado do nosso funcionário e, em última instância, da sociedade nesse momento. Muito obrigado, está bem claro. Obrigado. A nossa próxima pergunta é do senhor Tiago Macruz, do Itaú. Tiago, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia. Eu queria fugir um pouquinho da discussão de TRI, queria, na verdade, bater um papo um pouco mais estratégico, né? A gente, no setor de saúde, a gente está tentando entender como esse evento do coronavírus vai mudar o setor de saúde suplementar brasileiro. Se a remuneração dos planos de saúde para os provedores vai mudar, se vai deixar de ser por procedimento. Então, a gente quer entender como esse evento muda estruturalmente o mercado da saúde no Brasil. E eu queria fazer essa pergunta a vocês. Vocês enxergam o papel da farmácia mudando, eventualmente, no mundo pós-coronavírus? Você acha que o fato de vocês terem permitido agora, por exemplo, a aplicação de exames, você acha que isso é um primeiro passo para uma regulação que permita às farmácias ter um papel mais ativo na saúde suplementar brasileira? Eu queria entender se uma discussão de médio e longo prazo, eu estou muito curioso para saber a opinião de vocês. Macruz, obrigado pela pergunta. Aí é muito legal ouvir pergunta mais de longo prazo, estratégica. A gente sempre gosta de falar disso. Com certeza, nós já estamos trabalhando no papel da farmácia com muito mais importância na saúde do consumidor como um todo, do cliente como um todo. Não é possível você ter um negócio com 8 mil farmacêuticos, pessoas que estudam, que se preparam tudo, e essas pessoas não poderem ajudar na saúde do consumidor como um todo. Eu acho que o papel da farmácia no futuro vai estar cada vez mais na ajuda do cliente da saúde primária,
o cliente se preparar para não ficar doente, o cliente ser mais saudável. E trazer esse cliente com saúde para a gente em vários patamares de como ele se alimenta, de como ele faz exercício, de como ele dorme, como é que ele tem a saúde mental dele. Então, tudo nisso nós temos que se preparar para poder estar com uma força muito mais grande no futuro. Eu acho que esse site que a gente lançou do Saúde em Dia pode ser o início de uma plataforma que vai começar a cuidar mais desse cliente. Vou dar um exemplo para você legal aí, Marcos. A gente colocou a telemedicina do Einstein para os funcionários, né? Era uma dúvida, será que regulamentado, não está, como é que funciona? Já fizemos mais de 5 mil consultas dos nossos funcionários com a telemedicina do Einstein. Então, se a gente não olhar que o negócio de saúde do país muda depois desse Covid, e se a gente tem uma participação importante nesse negócio, a gente pode estar perdendo uma oportunidade imensa. Com certeza a saúde vai participar, mas principalmente na saúde primária. No momento do cliente precisa estar sentindo mais saudável, no momento que o cliente precisa de mais um apoio para ele ter uma vida mais saudável e uma vida melhor, para que tenha uma vida mais longeva também. Estaremos juntos com muita força. Vacina foi super importante, a gente aplicou as vacinas, acabaram as vacinas na loja, então tudo que a gente conseguir fazer de novo para participar disso, nós vamos estar juntos fazendo. Os testes, que foi a pergunta do Gustavo, é difícil porque realmente a qualidade do teste ainda é muito difícil de a gente ter certeza do que vai oferecer. Mas com certeza nós vamos estar oferecendo alguma coisa agora que a Anvisa permitiu também. Então, saúde faz parte do nosso negócio. E se eu puder até complementar, Marcos, acho que a gente está super bem posicionado para esse papel diferente, para ter um papel de promoção de saúde, para ter um papel de prevenção de doença muito mais intenso. A gente tem 2.000 lojas em todo o Brasil. A gente tem 88% da classe A 1,5 km das nossas lojas. A farmácia é o elo da cadeia de saúde que tem mais capilaridade e mais frequência de interação com as pessoas. Então, a capacidade que a gente tem de poder transformar a saúde das pessoas é enorme. Eu acho que o Saúde em Dia, que a gente está lançando agora, aproveitando realmente a necessidade existente e colocando uma solução para ajudar as pessoas nesses dias de Covid, eu acho que é um passo super importante. A gente ainda está, é uma coisa inicial, é uma coisa em piloto, é o início de uma jornada, mas nós vamos ter telemedicina, nós temos um algoritmo via chatbot para checar sintomas e poder encaminhar os pacientes. Então, tem informações ali, para mim, super importantes, curadas. É uma parceria com empresas aí, acho que super relevantes aí, como DASA, Conexa, Doutor Consulta e outras mais. Então, é o início de algo muito legal que a gente começa a fazer. E a gente também anunciou essa noite, né, que nós estamos montando uma estrutura para a gente conseguir fazer isso bem feito. Então, teve aí a nomeação do Bruno como vice-presidente aí responsável por saúde. A gente está se preparando, inclusive, para investir em startups para ajudar a gente nessa missão. Então, estamos montando uma estrutura de Corporate Venture Capital. Toda essa parte aí de investimento em startups vai ser pilotada por Bruno, junto com a área de M&A que eu lidero. Então, a gente acho que vai dar passos aí maiores. Claro que isso aqui é uma coisa de longo prazo, ninguém me pergunte o que vai ser o trimestre que vem, mas o mais importante é o que a gente consegue fazer pelos nossos clientes. Super claro, pessoal. Obrigado. Obrigado. Temos a próxima pergunta do Sr. Joseph Giordano, do JP Morgan. Joseph, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Obrigado por pegar a pergunta. Duas perguntas aqui. Um lado um pouco mais curto prazista e outro olhando um pouco mais a questão estrutural do digital. Então, pensando aqui um pouquinho no curto prazo, né? E olhando um pouco para essa redução de demanda de serviços eletivos ou não emergenciais, entender de vocês como é que vocês estão vendo o volume de prescrições de pacientes não crônicos chegando na loja, né? Então, obviamente, 5% de crescimento ajustado para o calendário reflete um pouco disso, mas entender o que vocês têm visto disso. E olhando para o lado do crônico, pelo que eu notei nas drogarias, existe uma intenção de maximizar ali o share dessa prescrição e displays o maior volume possível de medicamentos no maior da prescrição. Então, queria entender se vocês enxergam o quanto de
estocagem a mais, né, nesse crônico, que é o paciente mais recorrente aí da loja, você tem que incrementar no canal. Dentro na parte um pouco mais de estratégia de médio e longo prazo, tentando olhar um pouco para a plataforma do Saúde em Dia, eu queria entender como é que vocês pensam em integrar essa plataforma do Saúde em Dia, né, o que é um piloto hoje, mas dentro dos aplicativos de relacionamento digital da RD, então talvez aí uma ferramenta de maior engajamento, e também explorar um pouquinho uma outra iniciativa que vocês têm com o Doutor Consulta, que é meio que como se fosse uma PBM no modelo Tupiniquim, né? Então entender até como é que vocês veem esse modelo de negócio evoluindo dentro do contexto brasileiro. Obrigado. Tá bom. O Joseph, obrigado aí pelas perguntas. Eu anotei aqui, mas se você esquecer alguma coisa aí desse teu laundry list, você me pergunta no final, tá bom? Então vamos lá, prescrições. De fato, e o IMS, IQVIA, na verdade, atual, não é o nome deles, mostra isso com clareza. Você teve realmente uma parada geral dos consultórios. E você tem, então, também, acho que menos prescrição sendo feita para questões de uso agudo e própria questão de crônico. O crônico está medicado, de alguma forma ele está se conectando com o médico dele, mas você pode ter aí alguma coisa retardada de diagnóstico de novos pacientes. É muito difícil quantificar isso e saber que rabo isso leva. Mas eu acho que é uma coisa que em alguns meses se normaliza, tá certo? Então, porque você fala quem tem, dependendo da situação aguda, a pessoa tem que procurar um médico de alguma forma, né? Então, eu vou dar um exemplo. Meu filho teve aí uma picada de abelha, começou a infeccionar, ligamos para a médica, ela prescreveu um antibiótico, mandamos buscar e damos para ele. Então, a vida... O agudo, na verdade, talvez é o que menos dá para postergar. O que tem, talvez, é um atraso de diagnóstico de novos crônicos, mas isso é uma coisa pequena no todo. E eu acho que com o tempo isso se resolve. Então eu não espero nenhum impacto de longo prazo em função disso, mas pode ter alguma coisinha de longo prazo sim. Difícil falar, tá? O teu ponto da estocagem, não entendi direito a pergunta. Se puder repetir ela, e aí eu falo depois de saúde. Na verdade, assim, algo que eu notei quando você vai na farmácia, que, por exemplo, programas de PBM da indústria ou até o farmácia popular estão permitindo que você compre um volume maior do que o normal de caixinha. Sim, então, sei lá, você conseguia comprar 3 caixinhas, agora você consegue levar 6, né? Então eu queria entender se vocês conseguem medir um pouquinho essa mudança, porque na verdade esse cara que vai todo mês na farmácia talvez mude um pouquinho esse padrão, né? O Júlio, com certeza, Marcílio aqui, com certeza, o que aconteceu, o rally de março, foi uma estocagem do consumidor se preparando não só para o OTC, tudo, mas também uma estocagem do medicamento crônico, também teve. O governo mudou a receita, o receituário de farmácia eletrônica muito corretamente, permitiu que o cliente acessasse saindo mais, também sentiu isso. Nos psicotrópicos também aumentou a validade da receita, também ajudou isso. Então, sim, foi uma pré-alta diferente, se a gente for pegar, for falar. Essa pré-alta ela foi diferente do normal e sim terá um impacto de rebote no futuro. Mas o que nós podemos perceber? Que por causa dessa doença, os clientes que têm essa doença crônica também estão se preocupando mais em tomar o remédio com mais força. Ele está em casa tomando o remédio para pressão, para diabetes. Quem tem diabetes é mais sério quando é cometido com Covid. Então, tudo isso está acontecendo no nosso dia a dia hoje. Eu acho que isso volta ao normal no terceiro trimestre. A vida vai ter uma vida voltando ao normal no terceiro trimestre em geral. Então, todos sendo atendidos os clientes. De novo, isso é muito forte na classe alta, e a classe alta, mesmo indo tanto em médico, está se consultando, está tomando o seu agudo normal, e o crônico está tomando com mais força. Então, não vê grandes mudanças hoje. A mudança que a gente viu foi na sexta, tá? O consumidor comprou mais itens na visita dele à loja. Ele está comprando mais itens que no passado recente. Porque e essa própria antecipação não quer sair tanto. Essa própria antecipação são 2-3 meses, que é o prazo normalmente das receitas e tudo mais. Ninguém levou um ano de medicamento para casa. Então, como eu falei, acho que todos os efeitos se dissipam agora no trimestre e a gente entra aí num segundo semestre, se tudo der certo, normal. Aí, em relação ao Saúde em Dia, assim, é óbvio que a gente quer olhar para o cliente e dar uma série de soluções para ele de forma integrada. Então, a gente, de alguma forma, nós estamos muito no início, é um piloto, é o início de uma jornada
mas é claro que ele vai se conectar com o nosso app, é claro que ele já se conecta com o nosso site, então isso é normal, é parte do menu que nós temos aí de soluções de saúde para oferecer para o cliente. Envolve medicamento, envolve beleza, mas envolve eventualmente outros serviços. E aí falar a parceria com o Doutor Consulta que você perguntou, isso é uma coisa muito legal, acho que a gente está aí bastante próximo deles. Eles têm um produto que chama Yalo, que é um produto pré-pago. Então, alguém, por exemplo, que não tem plano de saúde, paga um valor por mês, tá? E aí, na hora que precisa de uma consulta ou de um exame, ele tem essa consulta ou exame com um preço muito menor do que o normal. E a gente se plugou nessa plataforma para oferecer medicamento. Então, o cliente ele paga um prêmio. Isso aqui é o que a gente brinca de um produto semi-atuarial. Ele não chega a ser atuarial, porque quando a gente vende, o copay que ele paga a margem do produto. Então, não é que a gente vai vender, vai cobrar um prêmio e depois entregar um serviço quase de graça, como faz o plano de saúde. Não, então ele paga um prêmio, mas na hora que ele vai comprar o medicamento, ele tem um desconto super agressivo aí em genéricos, em marcas e tudo mais. Então, no final, acaba sendo uma proposta de valor interessante. Então, esse cliente do Yalo, ele tem tudo. Ele tem um super desconto na consulta, ele tem um super desconto no exame e tem um super desconto no medicamento. É algo ainda muito inicial, acho que os números ainda são pequenos, mas eu acho que é um projeto super legal e super promissor aí. Então, e essa parceria com a gente também agora se estendeu para o Saúde em Dia, onde eles são um dos provedores de telemedicina. Então, só para ser um outro número importante da sua primeira pergunta, Júlio, quando a gente olha no crescimento do canal digital, que o Eugênio reportou aqui para vocês, 3 vezes, 4 vezes, teve um crescimento exponencial também da venda por PBM no canal digital. Então, é um cliente crônico, que geralmente é PBM, que está buscando o canal digital para receber. E a gente conseguiu acompanhar isso muito bem, porque o time ágil ficou muito perto das mudanças para melhorar a experiência e a jornada do consumidor. Qual que é a mensagem aqui? Eu acho que a crise não vai trazer um consumidor que vai mudar o hábito dele de comprar uma caixa ou duas. Vai trazer um consumidor que vai se preocupar muito mais com a saúde. E nós vamos estar prontos para atender ele. A farmácia vai ser o grande lugar. Então, eu acho que a gente vai se beneficiar se ele estiver pronto para poder atender bem esse cliente, tanto crônico como agudo, e atender como ele quer ser atendido hoje, que pode ser ficando em casa. Então, vamos estar pronto para isso, na verdade. Perfeito, muito obrigado. Nossa próxima pergunta é do senhor Rubem Couto, do Santander. Rubem, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. O número de participação de clientes digitais teve um salto grande agora no primeiro TRI, e imagino que muito de uma forma meio que natural por esse aumento de demanda. Vocês podem dar um update para a gente de como está o custo de aquisição de clientes online de vocês nesses tempos de pandemia? Se estão reavaliando estratégia de mídia tradicional, digital para o ano, algum espaço talvez para ganhar eficiência ou até mesmo acelerar investimento aqui para aumentar esse percentual de clientes digitais? Essa é a pergunta. Obrigado. Marcílio, você está no mute. Vamos lá, Rubens, vamos lá. Boa pergunta. Eu fico contente que eu estou nesse negócio digital e desde de 99, quando eu participei na primeira vez digital do país, realmente que foi o Subaru naquele momento. O nosso negócio digital é muito diferente dos outros, tá? Quando, por exemplo, você pega que o cliente pode comprar e retirar da loja, a gente já tem um custo de frete inimaginável menor qualquer um, porque uma boa parte do que a gente vende digital, o cliente mesmo retira na loja. É a mesma coisa com o custo de aquisição de cliente. Se pensar que nós temos 36 milhões de clientes ativos, esses clientes têm a gente não tem a mesma participação do digital na cabeça do cliente. Nós somos a primeira opção do cliente para ele ir numa farmácia, com certeza. O Eugênio explicou para vocês, nós estamos a 1,5 quilômetros de 85% da classe alta, e com certeza nós não somos a primeira opção do digital dele. Nós estamos transformando isso agora. O investimento que nós estamos fazendo nisso, ele ainda é pequeno, mas estamos acelerando, tá? Então, sim, estamos fazendo mais mídia digital. Mas ele não é uma conta de CAC normal que você tem num negócio puro digital, um negócio ou digital híbrido, que nem o Magazine Luiza, por exemplo. O nosso negócio realmente é fazer com que a loja integre com o cliente e traga esse cliente da loja para o digital. Então, o nosso colega da loja, ele explica para o cliente como é que baixa o aplicativo. O nosso colega da loja,
E quando o cliente compra e a loja que vai entregar, o nosso colega da loja é o saque. Ele liga para o cliente para falar que o pedido não está completo, precisa mudar o pedido. Então, é um modelo completamente novo e o mais espalhado possível. A gente viu isso com muita força na China, que eles usam a loja para poder fazer esse last mile e estar mais perto do cliente. Então, não é um CAC clássico, tá? Mas nós sim estamos investindo cada vez mais para trazer esse cliente e poder entender a nossa fortaleza digital. O nosso CAC são as 240 lojas que a gente abre todo dia. Então, se você pensar dentro da lógica ali do lifetime do cliente, você tem aquisição, você tem fidelização, você tem rentabilização, você tem retenção. O grande papel da loja é ser a máquina de aquisição de clientes. E a partir do momento que esse cliente está dentro de casa, ele vai se relacionar com a gente na loja, vai se relacionar com a gente digital, vai se relacionar no mix das duas coisas. Cada um vai montar a sua jornada em mix and match. No nosso setor, qualquer player que depende de um CAC tradicional de e-commerce, basicamente Google e outras mais, ele é inviável no nosso setor. Se a gente olhar, não tem um player pure play que deu certo nesse setor. A própria Onofre, que é uma proposta pure play, é super desafiadora, exatamente porque se você não gasta em Google, você não tem entrada de cliente, e o que você gasta em Google várias vezes é maior do que e você ainda contar o subsídio de frete, isso é mais do que a margem que o cliente deixa. Então, a nossa proposta de valor ela é baseada em não precisar gastar Google. É mais barato gastar 2 milhões por loja, às vezes 240 lojas por ano, do que a gente tem que gastar em Google para trazer esse cliente. O CAC, o Google é muito mais caro que o aluguel, pode ter certeza. Agora sim, estamos investindo para trazer esse negócio para dentro, porque nós temos um P&L digital completamente fora do mercado. O nosso cliente do futuro está em 7.3, 7.4, que são clientes digitais. Isso vai crescer com uma força muito grande. Eu tenho certeza que isso vai trazer um cliente diferente e uma plataforma digital muito diferente de relacionamento com esse cliente. Ok, Rubens? Respondi? Está claro. Obrigado, então, pela pergunta. Obrigado, pessoal. Obrigado. Nossa próxima pergunta do senhor Tobias, do Citibank. Tobias, pode prosseguir. Bom dia, Eugênio, Marcílio. Aproveitando um pouco, acho que vocês responderam um pouco, mas na época que vocês compraram o Onofre, tinha atratividade das lojas, obviamente, mas também tinha muita atratividade do e-commerce especificamente, né? Acho que naquela época, quando vocês miraram, não, vamos ter uma marca diferente, esse negócio cresce bastante, vamos entender, mas assim, pelo que eu estou entendendo agora, todo esse crescimento, tudo isso que a gente está vendo é muito mais relacionado às iniciativas orgânicas que vocês tinham, digamos assim, do que especificamente ao Onofre. Então, eu queria entender um pouco melhor como é que fica o Onofre nessa estratégia agora, essa parte digital do Onofre especificamente. Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta vocês falaram bastante de aceleração digital. Eu sei que é uma pergunta difícil, mas assim, isso que está acontecendo agora, vocês acham que vocês aceleraram o business plan de vocês em quanto tempo? Quer dizer, vocês achavam que o digital podia ser, sei lá, 7% em um ano, agora já está sendo agora? Eu não tenho uma resposta clara, mas eu queria entender um pouco isso. Aí só queria pedir para o Eugênio repetir também aqueles números que ele falou, se 20% dos clientes são leais, compraram 20% a mais, ele falou 100% no Bitar, não sei se eu consegui anotar isso. Bom, eu vou só explicar isso aí, eu passo para o Marcílio, só explicar essa questão que você perguntou do 20%. O que a gente percebeu? A gente percebeu que o cliente que se digitalizou aumentou o spending dele. A primeira leva de cliente, claro que não acho que dá para extrapolar isso, aumentou o spending 40%. Então, o cliente comprava com uma certa frequência só na loja, a hora que ele tem o digital e que a própria experiência de loja melhora por existir o digital, ele compra mais vezes da gente, ele concentra mais a cesta da gente e ele gasta mais com a gente. Então, qual que é o meu raciocínio? Se a gente chegar a ter 20% dos clientes engajados através do digital, e se esses 20% gastarem 20% a mais com a gente do que eles gastam hoje, a nossa venda sobe 4%. E a nossa venda subindo 4% com a mesma despesa, o nosso EBITDA sobe 1 ponto percentual. Então, essa é a lógica, embora é um exemplo. Na prática, eu acho que a penetração de cliente digital vai ser muito mais do que 20%, mas eu não sei se o gasto a mais vai ser 20%.
Eu vejo só aproveitar. Você está falando desculpa, Marcelo, só aproveitar um pouco. Você está falando dos 36 milhões de usuários ativos? Essa que seria a sua base que você fez a conta? Eu estou falando o seguinte: se eu pegar a minha venda no trimestre, eu tenho total visibilidade. 95% dessa venda vem de cliente cadastrado. Então, se eu pegar os clientes cadastrados que usaram um canal digital, a gente chega na conta que esses caras representaram 7% da nossa venda. E é esse cliente que eu fiz o exemplo, que se ele vier representar 20%, gastando 20% a mais, a gente vai vender 4% a mais do total, com 100 bips a mais de EBITDA. Esse é um exemplo que eu fiz. Ótimo, obrigado. Tobias, só te ajudando nesse mesmo tema, Tobias, o jogo desse negócio, eu vejo os modelos que todo mundo faz, que a gente também sempre fez, sempre foi loja, venda por loja e quanto esse EBITDA gera no futuro. O jogo desse negócio cada vez mais é cliente, frequência de cliente e consumo. O cliente digital tem uma frequência maior e um consumo maior. Quanto mais a gente aumentar esse cliente digital, mais nós vamos aumentar o bolo de relacionamento com esse cliente. Por que isso? Porque ele tem um poder na mão de poder tomar decisão com o celular. Então, a conveniência que é ter a loja perto passa para o celular dele. Então, é frequência e consumo que vai ser o drive do futuro desse negócio. O digital tem mais frequência e tem mais consumo. Não o puro digital, o que compra no digital e na loja também. Tá bom? Tá claro? Tá claro. Deixa eu falar um pouco da Onofre, tá? A Onofre, sim, trouxe para nós capacidades de entendimento do negócio digital boas que estão dentro com a gente, tá? Eles já tinham um bom time de marketing. Por exemplo, na pergunta do Rubens agora, que está investindo mais? Sim, estamos investindo mais porque a maneira que a Onofre fazia o investimento de marketing era mais inteligente que a nossa maneira. Então, sim, estamos fazendo melhor lá. A Onofre, por exemplo, ela já tinha uma entrega em 4 horas, funcionando há muito tempo, que funcionava bem. No primeiro momento que a gente pegou o Onofre, a gente já viu e já colocamos uma entrega 4 horas das lojas fazendo essa entrega. Isso foi muito bem também, andou com muita força, tá? A Onofre tinha mais uma coisa que é muito boa, que ela tinha o serviço de entregar aquele livro de diabetes na casa do cliente, que é uma cara de um serviço de assinatura, tá? Então, nós estamos trabalhando nisso para que realmente a gente lançou a assinatura no site da Raia, estamos fazendo a escala disso agora. Então, a Onofre trouxe várias capacidades para o nosso negócio. Mas o que a gente percebe, quais são as dificuldades da Onofre? Realmente é o CAC. Uma marca que não existe fisicamente é muito mais difícil captar o cliente. Então, você compara o CAC de um cliente Raia e Drogasil com o CAC da Onofre, a diferença é imensa. Então, está aí a fortaleza de fazer a marca Raia e a marca Drogasil crescer com muita força, principalmente agora. A Onofre continua com preço, uma marca nossa para atacar em preço, mas realmente, quando você fala de cliente digital, cliente que entende toda a sua jornada multicanal que você mudar, vai ser o cliente Raia e Drogasil. Está acelerando digitalmente? Cuidado que o digital não é e-commerce, hein? E-commerce é uma parte desse negócio. O digital é cultura, é maneira de fazer business, é maneira da empresa encarar como ela se transforma, como é que ela anda. Então, isso sim já estava acelerado na empresa, a gente mudou de patamar com o digital. Vou te dar um exemplo que para a gente é digital. A gente tinha uma funcionalidade que o cliente que pregava o farmácia popular na gente na loja, e aquele farmácia popular, que é o Saúde Não Tem Preço, que é o de graça, ele era obrigado a sair do balcão e ir para o caixa. É de graça, ele ia para o caixa. Vocês estão entendendo isso aí? Isso acontecia. Então, o que é digital para a gente? É poder fazer com que o cliente saia do balcão com essa mercadoria e já vá embora para a casa dele. O que é digital para a gente? O cliente vai na loja e não precisa mais ter a nota fiscal, ele recebe via e-mail a nota fiscal. Tudo isso está andando com uma velocidade muito grande para digitalizar toda a jornada do cliente, usando o celular, usando a loja, usando o nosso colega que dá entrega. É isso que nós estamos trabalhando. Isso acelerou bem. Nós estamos já com, acho que 16 squads. Devemos terminar o ano com mais de 24 squads diferentes. Os squads estão funcionando só em casa, remoto. Isso vai trazer uma agilidade para a companhia muito grande. Sim, se for pensar em digital, o e-commerce acelerou, mas o que mais acelerou
foi a nossa cultura digital, com certeza, Tobias. E é nisso que nós estamos trabalhando. Ok, Tobias, respondido? E só um último detalhe aí, se a gente não tivesse comprado a Onofre, a gente estaria muito menos pronto do ponto de vista de logística para segurar esse boom que veio agora. Por quê? Porque como a Onofre dobrou o nosso volume de e-commerce, a gente precisou ativar um monte de loja como ponto de entrega. Então, na hora que veio essa crise, a gente já tinha uma rede muito mais capilar para a entrega do que a gente teria se não tivesse tido a Onofre. Então, a Onofre, nesse aspecto, foi quase profética. Perfeito. Obrigado por isso. Posso fazer uma última agora, Eugênio e Marcílio? Dado o que está acontecendo, quer dizer, vocês super capitalizados, resultado super bom, o segundo vídeo vai ser difícil, mas vocês muito bem capitalizados, a concorrência abrindo menos loja, vocês acham que tem espaço, que poderiam surgir oportunidades de M&A interessantes ao longo desse ano de novo? Eu sei que vocês têm ido mais pelo orgânico, mas vocês fizeram uma transação com a Onofre que acabou se provando muito boa, né? Então, não sei, queria que você falasse um pouco como é que vocês estão enxergando isso. A gente está aberto para... Estamos olhando, né? Eu vou olhar para você termina, Eugênio. Estamos olhando. Toda hora a gente olha, vamos olhando para cá, não sei. É tão bom a nossa abertura de loja, funciona tão bem em tudo, né? Você tem uma oportunidade de uma empresa limpa, direitinho, arrumada, organizada, que opera bem em algum mercado que a gente acha que pode gerar algum valor. Mas não é a oportunidade que a gente enxerga é voltar no terceiro TRI abrindo muita loja boa, tá? Eugênio, fica à vontade, hein? Não, acho que a gente está aberto para M&A e a gente tem capacidade provada de integração. Se você olhar o que a gente fez com o Onofre, em um mês todas as lojas estavam integradas e você olha hoje, essas lojas vendem mais porque a gente tem uma marca mais forte e opera melhor, a margem bruta é muito maior porque a gente compra melhor e a despesa é menor porque a gente conseguiu eliminar um monte de redundância de despesa fixa. Agora, e temos capital para fazer. Então, aberto a gente está. Agora, tem que alinhar uma série de astros para que o M&A possa acontecer. Você tem que ter, primeiro, alguém querendo vender. Segundo, você tem que ter um ativo que tenha uma qualidade aceitável a partir da qual a gente possa construir, como foi o Onofre. Dependendo do ponto de partida, nenhuma sinergia cria valor. Entendeu? E terceiro, você tem que ter um alinhamento em torno de expectativas de preço. E a realidade é que os melhores players nesses setores não precisam vender e custam muito caro. Então, não é uma coisa que dá para a gente ter um guidance de aquisição. Mas se tiver uma oportunidade, como teve o Onofre, que venha on top do crescimento orgânico, nós temos total condição de fazer. Perfeito, tá ótimo. Obrigado, Eugênio. Obrigado, mas parabéns de novo. Valeu, Guilherme. Obrigado, Tobias. Nossa próxima pergunta é da Irma Svars, da Goldman Sachs. Irma, pode prosseguir. Olá, boa tarde, bom dia. Obrigada pela pergunta e parabéns pelos resultados. A primeira pergunta é sobre trade marketing. Acho que neste ambiente, obviamente, como vocês falaram, tem um pouco menos tráfego na loja e imagino que as visitações até das forças de vendas dos fornecedores tenham diminuído um pouco. Mas queria ouvir se a gente deveria trabalhar com algum impacto aí nas margens ou se isso não é realmente uma coisa tão temporária que não impacta. E a segunda pergunta em relação com as observações que vocês fizeram sobre as categorias. Eu entendo que a corrida pelas lojas no primeiro momento, como vocês explicaram, estava muito mais focado em alguns produtos relacionados com OTC, higiene, reabastecimento nessas categorias que era mais top of mind neste primeiro momento do que talvez higiene e beleza. Mas falando talvez um pouco da tendência que vocês tenham visto em abril, vocês já perceberam uma certa recuperação nessa categoria através do reposicionamento, ou vocês acham que efetivamente uma parte dessa demanda talvez até shiftou, mudou para o canal alimentar, por exemplo, onde tem um certo overlap? Esse overlap não é perfeito no assortment, mas obviamente certas categorias, obviamente o consumidor consegue abastecer lá também. Eu queria ouvir um pouco como que vocês veem o impacto nessa categoria e se isso é uma coisa absolutamente temporária e já está voltando. Obrigada. Irmão, obrigado pela pergunta aqui, Marcílio, tá? Eu acho que o trade marketing sim pode apresentar uma
algum desafio, mas não vem apresentando, tá? Por 2 motivos. Eu acho que esse menos cliente na loja agora é momentâneo, eles entendem disso, e as empresas precisam realmente colocar a mercadoria deles nos portos seguros, né? Então, a gente falou em todo momento que a gente se preocupou muito com a saúde dos funcionários, a saúde financeira dos funcionários, mas também se preocupamos muito com a saúde financeira dos fornecedores, né? A empresa, em todo momento, esteve perto dos fornecedores, trabalhando com ele para que esse fluxo de recursos entrasse sem problema. Estamos com dinheiro em caixa para fazer compra, poder estocar quando for preciso. Então, eu não acho que a gente vai ter um leque de margem de trade market para isso. E abrir uma porta também, tá? O Eugênio falou dos números da internet, mas ele não falou do número importante, o número de acessos mais que dobrou também. Acessos é quantos clientes, a nossa audiência diária nos sites, né? Então, as indústrias começaram a investir com mais força também nesse canal e a gente se preparou, já estávamos se preparando, que foi também um dos benefícios que a Onofre trouxe para a gente na aquisição de como fazer o trade da internet melhor e mais inteligente. Eu não acho que teremos problema de margem por causa do trade marketing. Se tiver uma coisa pequena e é momentâneo. Lembra, essa crise vai acaba rápido. Das categorias, sim, o cliente se abasteceu com a gente com muita força, principalmente no que diz respeito à higiene, porque a gente se preparou melhor que todo mundo. Lembra que eu brinquei com vocês que a gente começou a fazer isso em janeiro, final de janeiro, quando eu me assustei com o número de chineses na Itália com máscara, tossindo, que começamos a acessar lá todo o nosso time de supply chain para começar. O Eugênio lembrou, lembra quando teve a gripe H1N1 em 2009, aconteceu isso, aquilo, e nós começamos a se preparar com o supply naquele momento, e sim, a gente ganhou share em todos esses elementos, que é álcool gel, máscara, tudo isso com força, tá? O que a gente percebe? Sim, o consumidor está indo no alimentar também para se abastecer. Eu acho que o alimentar, tudo que é básico nosso, que é fralda, tudo, tem uma competição grande com esse canal alimentar, mas a gente também acha que isso estabiliza em algum momento no futuro. A venda de perfumaria tem melhorado dia a dia, tá? O principal fator da queda na venda de perfumaria provavelmente foi o mix de venda de loja de shopping. A gente tem 5% de venda que é shopping, que a gente perdeu venda porque fecharam shopping, mas a participação de perfumaria, que é conveniente, a nossa loja é muito grande. Então, a partir do momento que os shoppings voltam, a gente volta a crescer de perfumaria. Então, qual que é a mensagem? Tem uma mudança de mix? Tem. Ela acontece nesse momento, mas não é gigante. E ela está retomando já para o patamar antigo. Então, eu não vejo grandes mudanças. Tem uma coisa boa, né, irmão? Acho que o álcool gel entrou para a casa de todo mundo aqui. Todo mundo vai ter álcool gel na sua casa para a vida inteira. Então, isso, a gente vai ser um vendedor disso para a vida inteira. Vai ter um hábito mais saudável para as pessoas no dia a dia dessa sociedade poder se comunicar com os outros. Então, nós vamos ser um vendedor disso com certeza. Ok, irmã? Respondi? Bem claro. Respondido. Obrigada. Próxima pergunta é do Sr. Fred Mendes, do Bradesco. Fred, pode prosseguir. Bom dia a todos, obrigado pelo call. Eu tenho 2 perguntas aqui também. Acho que se eu puder voltar um pouquinho na parte da estratégia digital ali, principalmente o Ship from Store, né? Vocês aumentaram bem nesse trimestre, devem aumentar ainda mais, os planos vão aumentar ainda mais nesse segundo T, né? A minha dúvida é por que não um número talvez ainda maior, né? Se é uma questão mesmo estratégica, uma questão de sistema, se ele já nasce totalmente integrado, e acho que nessa linha, se quando você inaugura uma loja, se ela já eventualmente estaria pronta, né? O sistema já vem totalmente pronto, integrado para você já eventualmente fazer essa loja que está sendo inaugurada como um Ship from Store. Essa é a primeira. E a segunda, na parte de negociações, né? Vocês aumentaram, acho que razoavelmente ali o pagamento para fornecedores. Quero saber se nesse cenário dá para expandir um pouco mais, enfim, vocês estão indo muito bem, acho que a farmácia está indo muito bem de maneira geral, acho que os stakeholders estão vendo, mas mesmo assim, eventualmente, dá para ganhar um pouquinho mais nessa frente. Obrigado.
Fred, deixa eu faço a primeira aqui, a segunda eu não entendi direito. Acho que o Eugênio pega aqui ou a gente vê como fazer. A gente fala da primeira. A gente tem hoje 2.100 lojas que fazem compra e retiro, ok? O cliente compra e retira na loja. Isso entrou em abril finalzinho de 2018, 2019, e foi a primeira revolução digital que a gente fez. Foi a primeira rede no país 100% compra e retire, Brasil inteiro, tá? Tinham redes regionais que faziam um trabalho até bom nisso. A segunda coisa que a gente está fazendo agora na entrega, as 2.100 lojas estão entregando, que a gente chamou de entrega de vizinhança, tá? Outro ativo que veio da nós já fazia isso com o WhatsApp, então nós colocamos 2.100 celulares na mão de todo mundo e os clientes, os nossos funcionários estão recebendo do WhatsApp e estão entregando para esse cliente na casa dele agora. Esse é um processo que fica. A gente não vai tirar esse processo, mas fica. É lógico, vamos organizar melhor, vamos usar mais tecnologia de como esse WhatsApp funciona, vamos organizar melhor. A outra entrega que a gente tem, que a gente chama de micropolo aqui, é a loja ser um micropolo de entrega. Isso sempre teve na empresa, há um tempo atrás, estamos agora pensando em ter 300 e poucas. E qual que é a dificuldade disso? Não é a loja operar com o micropolo. A maior dificuldade é o last mile, é a entrega, é a ponta, né? Quando você pensa em São Paulo, esse last mile está funcionando já, você tem os motoboys entregando, isso funciona bem. Então, em São Paulo, nós estamos entregando em 4 horas, São Paulo inteiro, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Salvador, Recife, BH, sem problema, usando as lojas. Não é mais loja que vai fazer isso, é usando as lojas como para entrega realmente. O problema maior é nesse last mile no interior, né? Quem é o motoboy que vai pegar, quem que é o Uber que vai pegar, e nós estamos trabalhando nisso. Sim, a gente acha que teremos uma rede 100% no Brasil, entregando em 2 ou 1 hora na casa do cliente, e as lojas atenderem isso via motoboy, via pé, de uma maneira. Então, nós vamos fazer tudo isso funcionar dessa maneira, tá? O maior desafio nosso é o last mile no interior, tá? A segunda pergunta eu não peguei, Eugênio, assim, você pegou, Eugênio? Não entendi. Você puder repetir, Fred? Não, perfeito, Marcelo. Eu te ajudei na primeira, tá ok a primeira? Não, tá muito claro, obrigado. Acho que a segunda ali, se eventualmente dá para ganhar ainda mais prazo com os fornecedores, né? Eu vi que ali no seu ciclo de caixa ali já vem ganhando, mas se nesse momento dá para eventualmente fazer mais negociações, ganhar um pouco mais de prazo aí para melhorar ainda mais esse ciclo de caixa de vocês. De postergação, não. Então, a gente é um porto seguro para a indústria também. Nós não estamos... Colocou o pedido, tem uma duplicata, a gente honra. Nós não pedimos postergação de nada. Agora, como negociação, aí é no dia a dia. Então, se a gente tem um volume de reposição e por alguma razão o fornecedor quer colocar um volume maior, normalmente a gente aí negocia prazo sim. Então, antes do pedido colocado, vale tudo, mas colocou o pedido, tem que honrar. Perfeito, muito claro, Antes do gente. pedido colocado, você pode... Eu acho que antes do pedido colocado, você pode até ter um ganho comercial, alguma coisa, né? A gente acha que sim, ter dinheiro em caixa nos traz uma vantagem, e eu já acho que sim, como eu brinquei no começo aqui, ter participado até da gripe espanhola, uma coisa de 100 anos, pagando direitinho os fornecedores, sem nunca questionar isso, nos traz uma vantagem competitiva para poder participar desse mercado agora. Mas o fornecedor também está sofrendo, estamos bem perto dele, vamos já isso para melhorar nosso relacionamento com eles e poder dar a melhor oferta ao nosso consumidor. Claro que tem outras cadeias de valor, que loja totalmente fechada, que é realmente uma situação diferente. Então, eu não tô julgando ninguém, não. Mas a gente, no nosso contexto, com loja aberta, com a venda, ainda que menor, mas num patamar de navegação, tá certo? Seria oportunismo da nossa parte não querer honrar os prazos que a gente negociou. Perfeito, bem claro. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Eugênio. Não. E vamos à nossa última pergunta do senhor Alexandre Falcão, do HSBC. Alexandre, pode prosseguir. Obrigado pela pergunta. Na verdade, minha pergunta é em relação à regulação e o pushback que você teve até agora, né? Eu imagino que uma grande parte de você não ter tido a telemedicina até agora é por conta de limitação do que era do Conselho Regional ou Nacional de Medicina,
e do mesmo jeito, qual era para as farmácias e a Anvisa, você tinha toda uma preocupação com segurança de receita, receita Tarjaju. Acho que com a pandemia isso tudo foi embora. Eu queria só saber como é que a indústria vai trabalhar porque essas preocupações, uma vez passada a pandemia, elas voltam, e eu imagino que tenha um push cultural aí dos clientes quererem agora estar nessa nova realidade. Como é que vocês vão conseguir dimensionar? Acho que tem um monte de pontos que vocês estão trabalhando, mas eu imagino que existe uma proposta da indústria específica para fazer um modelo parecido com o modelo americano, que a prescrição vai direto para as farmácias, e isso, no final, cria uma barreira de entrada ainda maior para os menores. Essa é a pergunta número 1. E a pergunta número 2 é falar um pouco de competição e oportunidades, né? Eu imagino que toda crise gera uma quantidade de oportunidades gigantesca. Eu imagino que nem muita gente tenha a capacidade financeira de aguentar desaforo nessa indústria, e se já estava ruim antes para os menores, eu imagino que agora está pior ainda. Tem alguma... obviamente, eu imagino que vocês não vão falar o que vocês estão negociando, mas o cenário com essa crise melhorou ou piorou a perspectiva de M&A? Se vocês pudessem falar um pouco sobre isso, seria muito, muito legal. Obrigado. Falcão, obrigado aí pela pergunta. Do ponto de vista de regulação, é claro que num momento desse de emergência, a agenda regulatória andou muito. Então, ela andou em telemedicina, ela andou em termos de receita digital, ela andou em entrega de medicamento controlado, ela andou numa série de frentes. Aí, claro, algumas são temporárias, a própria questão de testagem, algumas são temporárias, outras não são temporárias, mas havendo um precedente mostrando que funciona, a gente acredita que consegue ter uma interlocução com as autoridades e de mostrar que isso aqui é um ganho para a sociedade brasileira. Telemedicina, particularmente, isso aqui veio para ficar. A única solução do sistema de saúde, com as carências que o Brasil tem, onde você tem cidade do interior, que médico aparece uma vez por semana, é telemedicina. Então, esse é um caminho sem volta. Então, você tem questões aí de interesses e tudo mais, não vou entrar nesse mérito, mas acho que esse é um pleito da sociedade, essa altura. Todo mundo está usando telemedicina, todo mundo está vendo que funciona. Então, algumas outras coisas, eu acho que elas podem até retroceder, mas eu não vejo ambiente no Brasil para abrir mão de telemedicina, ainda mais depois que se provou que funciona, que é segura, que o consumidor usou e tudo mais. Então, não vejo menor condição disso andar para trás. Em relação à receita eletrônica, isso é uma coisa que tá andando também. A receita eletrônica, o grande desafio dela é que, como você não tem pagador no Brasil, você não tem como obrigar o médico a prescrever. Mas você tem aí a própria telemedicina, que gera uma demanda de receita eletrônica. Você tem uma série hoje de sistemas de prontuários médicos que já trazem integrado a receita eletrônica. Então, a receita eletrônica vai andando e ela vai dar um ganho para todo mundo de simplificação e segurança de processo. Não tem, do nosso lado, nenhuma visão de receita eletrônica como algo que vai criar uma barreira de entrada, porque a receita eletrônica só vai funcionar se for um sistema aberto. Nenhum sistema proprietário de receita eletrônica vai funcionar. Então, para mim, não tem essa característica. Tem muito mais uma questão de reduzir erro, porque o pedido sai digitado, ninguém tem que interpretar a caligrafia de médico, que é um dos maiores desafios que existe. Não tem, acho que nenhum... Você elimina a burocracia em loja, entendeu? Então, é outra coisa que, na minha visão, ela é inexorável e ela vai vir. Em relação ao ambiente competitivo, eu acho que assim, a gente tem uma musculatura financeira muito diferente, que permite para a gente permanecer abastecido o tempo inteiro e, inclusive, em vários momentos, usar o caixa para garantir realmente o nosso abastecimento. Então, a estrutura de capital e mais uma rede de 11 CDs próprias, com capacidade de armazenagem, acesso direto à indústria, isso é um diferencial brutal para a gente num momento como esse. Temos um crédito absolutamente AAA, entendeu? Num momento em que está todo mundo preocupado com o quanto receber. Então, acho que isso é uma vantagem grande. E a questão do balanço vai permitir a gente investir num ano super difícil normalmente. E eu não vou especular quem vai manter expansão ou quem não vai manter expansão, mas eu tenho certeza que como movimento agregado, não vai ser todo mundo, mas vai desacelerar. Vai ter um monte de gente incapacitada de investir. Vai ter um monte de gente que, se entrou o ano sem pipeline, não vai dar tempo a hora que
abrir as portas e todo mundo for para a rua, de criar pipeline para abrir no ano. Então, eu acho que isso aqui vai ser um ganho importante nosso de share. A gente vai estar operando melhor, vai estar operando mais abastecido e a gente vai abrir 240 lojas no momento em que poucas redes vão estar abrindo lojas. Mas cuidado com uma coisa. Eu não sei. Aí é caso a caso, aí é entender onde é que, como é que vai acontecer quando a crise arrefecer. Acho que num momento como esse, com incerteza, nem nós estaremos postos a fazer um compromisso financeiro sem saber quando normaliza. Agora, a vida normalizando, aí nós vamos entender quem quer vender, quem não quer, se tem viabilidade, se não tem viabilidade. Deixa eu só pôr uma pimenta na cabeça de vocês, eu acho que é importante. Vocês estão no M&A, eu acho que o que está acelerando para a gente realmente é o digital. Ali tem uma oportunidade de a gente mudar de patamar no final disso daqui, entendeu? Então, eu acho que se a gente conseguir realmente colocar, como nós estamos fazendo hoje, muitos processos novos para melhorar a vida dos nossos funcionários na loja, dos nossos colegas de loja, para atender mais eficiente esse cliente e poder fazer andar melhor, ali pode ter oportunidade até de a gente, de aquisição, de olhar para as empresas. Ali sim eu estou mais animado do que comprar uma rede. Nós temos um processo de abertura de loja de 240 lojas por ano, né? A gente agrega uma frase que vinha sempre do Eugênio, a gente agrega o quarto ou quinta rede da Abrafarma todo ano. Então, eu não acho que mesmo se a oportunidade de M&A for grande, a gente vai arcar sem M&A. Agora, uma oportunidade de trazer processos novos, inteligência artificial, de trazer maneira de operar diferente, ajudar a gente a criar microserviços, trazer gente mais para o nosso time Agile, eu gosto. Aí sim, a gente vai ter que olhar para isso. Como é que precifica, como é que vão fazer conta, eu não sei. Mas tem muita novidade em cima disso que vocês vão ver no futuro. Ok? Ótimo, maravilha. Muito bom. Obrigado. Neste momento, então, podemos fechar, comentar perguntas e respostas. Gostaria de retornar a palavra aos executivos RD para suas considerações finais. Bom, pessoal, queria agradecer aí a presença de todos aí no nosso call de resultados e fazer um pouco de um resumo das coisas que a gente falou. Acho que esse foi um trimestre completamente atípico em todos os sentidos, tá? Nosso foco maior foi em proteger os nossos funcionários, tanto do ponto de vista de saúde, mas também de um ponto de vista econômico, num momento de muito desemprego, onde todo o trabalho informal acaba estando quase que eliminado. Então, não é simples, além de manter o funcionário saudável, garantir até onde a gente consiga a renda dessa família, isso é uma prioridade grande, a gente vem conseguindo fazer isso, mantivemos todos pós-trabalho, mantivemos todas as remunerações integrais, tá? E além disso, a gente teve aí o objetivo, que acho que a gente vem conseguindo, de realmente se tornar um porto seguro de saúde em cada uma dessas comunidades que a gente está. Então, isso passa, em primeiro lugar, por ter loja segura. E aí, vale para o cliente, vale para o funcionário. A gente fez uma série de adaptações nas lojas, a gente estabeleceu um controle de fluxo para diminuir o número de pessoas na loja, estabeleceu um corredor de isolamento de 1 metro entre o cliente e os funcionários, tanto no check-out como no balcão de medicamentos. A gente tem hoje álcool gel, máscaras, tanto nas lojas, como no escritório, como no CD. Então, manter o funcionário seguro, mas também dar um ambiente seguro para esse nosso cliente. Um outro exemplo disso é o horário de idoso. A gente criou um horário onde só o idoso está dentro da loja. Isso garante para o idoso isolamento das pessoas mais jovens, para ele poder comprar com tranquilidade. A gente também estendeu o serviço, vacinação, tanto a privada, que já vinha acontecendo, mas também em acordo com o SUS, em vários dos estados aí a gente conseguiu fazer, e a gente está estudando aí como é que a gente pode também ser importante do ponto de vista de testagem, mas sempre com testes seguros e com protocolos claros, como eu falei no início. Outra questão, realmente, manter o produto disponível para o cliente na loja e a um preço honesto. A gente viu gente aumentando o preço de álcool gel, a gente manteve todos os preços. A partir de determinado momento, a própria Abrafarma fez um acordo com o governo de São Paulo para vender álcool gel, vendeu o álcool gel aí a preço de custo. O próprio aumento de medicamento, a gente foi defensor de primeira hora desse adiamento, não tinha condição de fazer isso. E quando a gente fala também de ser um porto seguro para o cliente, eu acho que a gente deu um passo enorme
do ponto de vista de dar uma infraestrutura de entrega para ele. Então, a gente tinha o digital que a gente conseguiu alavancar, mas nós estamos acelerando o número de lojas com o Micropolo, de onde a gente entrega em 2, 3, 4 horas com o motoboy, e introduzimos esse serviço de entrega de vizinhança, que é um serviço espetacular, que, como o Marcílio falou, cada pessoa coloca o pedido da loja, manda para o WhatsApp, liga, a própria loja entrega no raio de 300 metros. Os depoimentos de cliente que a gente tem nessas circunstâncias são emocionantes, tá? Bom, então, com tudo isso e com todo esse pico de venda que foi gerado nessa fase pré-confinamento, acabamos tendo um TRI muito, muito forte em venda, margem em todos os aspectos. E agora vem um TRI muito diferente, vem um TRI muito desafiador, onde a gente viu essa forte desaceleração de vendas, que devia estar crescendo 20, mas agora está crescendo 5. Esperamos que isso comece a subir nos próximos meses, mas de qualquer forma nós estamos falando aí realmente de um TRI muito difícil do ponto de vista de vendas e uma perda grande de EBITDA. Vai ser EBITDA positivo, mas vai ser um EBITDA baixo, com certeza. Além disso, a gente tem despesas pontuais. Além disso, a gente vai ter um pico de capital de giro, porque a gente está se estocando muito e na hora que a venda cai, realmente o ciclo aumenta. Pode até ter um aumento pontual aí de endividamento, mas tudo muito tranquilo, dado o fato que a gente tem 1,2 bi de recebível que a gente antecipa a qualquer hora, levantamos 700 milhões com uma cautela total, então a gente está totalmente cercado financeiramente para poder operar normalmente aí e depois tudo volta ao normal. Você tem um pico de ciclo, depois esse pico vai caindo. Então, nós estamos mais prontos que qualquer outra rede para esse momento, pela margem confortável que a gente tem, pela estrutura de capital que a gente tem, e a gente vai ver essa normalização provavelmente a partir do terceiro TRI e tudo volta a ser como antes, sem nenhum grande legado de dívida no nosso caso, tá certo? E por fim, quando eu falo em legado, tem um legado aí econômico, estratégico importante para frente, que a gente também foi falando aí no call. Primeiro, um papel muito mais amplo da farmácia na saúde, como promoção, como prevenção de doenças. A própria solução digital Saúde em Dia, eu acho que ela é um passo nessa direção. Criamos uma estrutura para a gente realmente focar nesse serviço de saúde, para estender o que a gente faz hoje para o cliente. Vamos investir em startups aí, para poder realmente dinamizar essa nossa oferta em tudo que a gente achar que tem que fazer, dentro aí de um conceito mais amplo aí de saúde. Divulgamos essa noite uma nova estrutura com o Bruno aí à frente desse serviço de saúde, e a gente junto tocando esse investimento de startup. Então, esse legado de saúde é super importante. Digitalização é um outro legado. O cliente baixou nosso app, o cliente aprendeu a usar o nosso app, o cliente se acostumou a comprar digitalmente, e claro que temos um pico, mas quando a vida voltar ao normal, fica um legado de digitalização de um cliente muito mais engajado, num momento em que a gente estava muito pronto para isso, dado o ano que a gente teve de customizagens investindo, dada a expansão de estrutura que a gente teve com a própria Onofre. Então, esse cliente digital está vindo no momento em que a gente está mais pronto do que jamais esteve. Então, na medida que a digitalização se torna algo mais importante para o cliente, à medida que a gente é um líder da digitalização no setor, eu acho que a gente vai colher aí bons frutos disso. E, por fim, acho que a gente espera ter como legado um ganho de share acelerado no momento que, pela estrutura de distribuição, a gente vai estar mais abastecido, no momento em que, pela estrutura de capital, a gente vai estar mantendo o investimento num cenário de franco desinvestimento. Eu acho que isso vai deixar a gente muito mais forte ao fim dessa crise. Então, no final, eu queria agradecer a todos vocês aí pela presença, pelo apoio, e mais que todos, eu queria agradecer aos nossos funcionários, porque o papel que a nossa equipe está tendo nessa crise, saindo de casa, se expondo ao vírus, para atender a população, eu acho que é espetacular, é emocionante. Então, o meu grande agradecimento realmente vai para os nossos 42 mil funcionários que estão permitindo para a gente estar disponível à população no momento que ela mais precisa da gente. Muito obrigado. O Conference Call da RD está encerrado. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.